Queridos amigos, amigas, bem-vindos à quarta temporada do podcast Vozes da Lei. Hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e temos como convidada a Fernanda Leitão, uma pessoa assim ímpar, incrível no mundo jurídico carioca e nacional. Tabeliando o 15º cartório, vamos conhecer aqui do Rio de Janeiro, vamos conhecer um pouco sobre sua trajetória profissional, sobre a sua vida, sobre a demanda que é você ser tabelião de um cartório tão grande e tão importante quanto o 15º. E nós gostaríamos de saber da Fernanda qual a importância de celebrar o Dia Internacional da Mulher. A celebração dessa data é fundamental para a gente chamar a atenção para a mulher e diversos assuntos, né, que pautam, né, o universo feminino, que é a questão da violência, que é a questão da diferença salarial entre homens e mulheres no mundo inteiro, enfim, que é a questão do preconceito, diversas questões que você traz naquele momento uma luz para aquele assunto. Enfim, naquele dia, obviamente, não vai se resolver como no passe de mágica, mas é um dia que a gente vai comemorar e vai lembrar que esses assuntos devem ser resolvidos. Eles devem ser colocados, discutidos, enfim, para que se busque uma solução. Eu gostaria de saber o que levou você para o mundo do direito, para o mundo judiciário. Bem, Zé, o mundo do direito nasceu comigo, porque meu pai foi advogado. Então eu nasci e cresci com conceitos jurídicos, ouvindo sobre mandado de segurança, medida cautelar, ações. Então, esse universo, para mim, veio desde a minha infância. E que, enfim, quando eu já adolescente, eu ia muito para o escritório do meu pai, eu gostava de mexer nas coisas, de querer entender como que aquilo ali funcionava. Então, eu acho que desde cedo, né, desde a minha infância, eu já tinha, acho que, marcado isso dentro da minha trajetória. Fernanda, eu gostaria de saber de você, assim, se você teve na sua faculdade uma referência que você se mirou, como é que era essa inspiração para você, de onde vinha? Zé, na verdade, naquela época, quando eu entrei na faculdade, que foi em 1987, a minha referência era a busca da minha independência. Eu queria muito ser independente, em todos os sentidos. Então, eu acho que isso sempre foi o motor que me impulsionou para frente. Foi a partir da busca pela minha independência. E você começou a sua carreira dentro de escritório de advocacia? Como é que você foi buscar estágio como qualquer estudante? Ou você já teve uma intenção de ir para o notariado? Eu nunca pensei em entrar para fazer concurso, né, de notário e registrador. Aliás, eu nem sabia que existia essa carreira jurídica. O meu sonho, quando eu entrei na faculdade, era entrar ou na Procuradoria do Estado ou na Procuradoria do Município, que eram os dois lugares que podiam me proporcionar poder advogar. E eu queria advogar e ser procuradora. Porque quando eu entrei no concurso da Procuradoria do Estado, eu era muito nova. E assim, eu não queria me ver naquela época, com 25 anos, limitada em função de uma carreira jurídica. Eu queria poder, enfim, não que eu fosse ambiciosa na questão, não estou falando da questão financeira, mas eu não queria ter limites. Eu queria poder voar sem ter aquela amarra, né, ou do vencimento, ou do salário, ou de uma outra questão qualquer. Eu observo que dentro do 15º cartório é muito interessante o que você acabou de falar, como ele se expande para diferentes áreas, principalmente dentro das áreas humanas, que é a questão da sustentabilidade, a questão social. O cartório representa uma série de atitudes que hoje estão, e principalmente dentro da questão, essa questão do humana, para mim é muito fundamental isso que eu vejo, a questão do casamento entre pessoas, divórcio, vocês estão sempre atrelados a questões humanas. Você acha que isso foi você que levou para esse ambiente cartorial? Olha, eu não quero
achar que fui eu que levei. Sim, mas Mas assim, isso foi um desafio. foi um desafio, porque eu sempre imaginei, eu sempre entendi que qualquer empresa, qualquer que seja cartório, empresa, qualquer lugar, o mais importante é a relação humana. E assim, eu atendo o público e atendo o meu público interno e externo. Então, a questão da relação humana é essencial, é fundamental em qualquer negócio, em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Qual que você diria que foram os principais avanços que você fez? Quando eu entrei no cartório em 98, já tem bastante tempo. Começou pela mudança do local. Então, naquela época, os cartórios eram, assim, não tinha uma apresentação tão legal, não tinha uma estrutura. E eu comecei revolucionando a parte física do negócio e, obviamente, a parte interna também, mudando a forma de pensar. Que eu acho que você mudar a forma de pensar, a cultura de uma determinada sociedade é a coisa mais difícil que se tem. E eu sempre entendi que, assim, que infelizmente a gente não era bem visto pela sociedade. Existia uma certa, um certo preconceito quando se falava de cartório. Então eu queria muito mudar essa visão que as pessoas tinham do cartório. Então isso aí era um dos grandes objetivos que eu tinha, mudar essa visão que as pessoas têm de cartório. Nós estamos comemorando hoje o Dia Internacional da Mulher. E o seu cartório tem essa equipe maravilhosa que é composta por mulheres. Como é que você vê isso? Foi uma coisa proposital que aconteceu ou o mundo fluiu para isso? Absolutamente natural. Foi acidental, porque a minha busca ali é em razão do ser humano. Não importa se é homem, se é mulher, se é trans, se é, enfim, alto, baixo, isso não tem a menor importância. E sim a questão de você se comprometer com aquele lugar que você está se integrando. Então, isso sempre foi muito natural e, por acaso, acidentalmente, é liderado por mulheres. Mas não foi uma questão pensada, não. Eu vejo que no mundo jurídico há vários cargos importantes que são ocupados por mulheres. Mas eu vejo que são, cases assim que acontecem. Você acha que as mulheres do mundo jurídico têm uma união, elas estão juntas em prol de alguma melhoria para o bem próprio dela, para se posicionar como mulher? Eu acho que a cabeça das mulheres mudou muito, né? Que sempre houve uma certa, eu não sei se isso era real ou fictício, mas uma certa competição e animosidade entre as mulheres. E que essa visão ela está se dissipando com o tempo. As mulheres elas estão se unindo, elas estão havendo empatia uma com as outras. Então, essa visão, esse tipo de atitude que havia no passado, eu acho que está acabando. Então, eu vejo esses movimentos em vários lugares, eu vejo cada vez mais mulheres participando de concursos, né, em faculdades. Então, eu acho que essa realidade ela tende a mudar assim num futuro próximo. O cartório recentemente entrou no Pacto da ONU de Sustentabilidade. Você acha que a mulher tem um papel importante dentro dessa questão? Você acha que a mulher tem que se posicionar para a questão da ESG ela acontecer realmente? É fundamental as mulheres e toda a sociedade se voltar para essa questão ESG. Essa é uma questão de sobrevivência de todos nós e de garantia das gerações futuras. Mas eu acho que principalmente a mulher, porque eu vou te falar, a mulher ela tem a questão do cuidado. No direito existe o princípio do cuidado. E o que é isso? A mulher é a mulher que cria o filho, é a mulher que ajuda os pais na velhice, é a mulher que ajuda, está sempre
enfim, com esse dever de cuidado. Isso é uma característica muito feminina. Eu não sei se, claro, eu estou falando genericamente. Então, eu acho que o mundo, sob um prisma feminino, eu acho que ele tem muito a mudar, enriquecer e seguir um caminho que vai ser melhor para todos, né? Um caminho que vai garantir a subsistência de todos nós. Muito boa a sua resposta, eu penso assim também. Eu acho que a mulher tem um papel decisivo na questão da sociedade, não só na questão do SG, nem a questão econômica e política, mas principalmente nas questões de que quebra os valores comportamentais. Então, a mulher está sempre um pouco à frente do seu tempo, ela é a primeira a aceitar as mudanças. Eu queria falar uma coisa sobre uma questão. Você é uma grande líder, isso é fato, não há. E como pessoa no mundo jurídico, você é uma pessoa que tem uma visão muito importante. Como é que você vê essa questão do combate à corrupção nessa última década, nesse começo da década? A gente parece que passou muito tempo, mas não passou, né? São só 4 anos, mas muita coisa já aconteceu nesses últimos 4 anos. Como é que você vê esse combate à corrupção? E como eu te falei, eu acho que o mundo está mudando. A cabeça das pessoas vem se transformando. Então, eu acho que a questão da corrupção, como a questão do preconceito, são questões culturais. E que somente através da educação, mudar, vamos dizer, o drive das pessoas, é que você vai realmente conseguir essa mudança cultural. E, obviamente, você mudando, fazendo essa mudança cultural, né, as pessoas tendo uma educação onde a ética, a moral, questões de cidadania são ensinadas desde que a criança é pequena, isso realmente vai mudar. Mas eu vejo que está melhorando. Eu vejo um futuro melhor nesse sentido. As pessoas não admitem mais, assim, tipo, ganhar dinheiro a qualquer custo. Muito pelo contrário. O jovem de hoje, ele busca muito essa questão de ele estar engajado num trabalho em que ele tenha um propósito. Ele visa também a qualidade de vida. Então, como eu te falei, eu acho que toda essa questão cultural ela está se transformando. E se transformando para um mundo melhor. Você acredita muito na educação brasileira? Você acha que essa questão da educação serve para ajudar a mulher hoje a mudar o destino dela? Eu acho que a educação é essencial. É essencial para essa mudança de, né, para poder alcançar outros lugares, o mercado de trabalho, a sua independência financeira. E a partir dessa... pode parecer que assim, o foco é esse, mas você tendo essa independência, a mulher tendo essa independência financeira, ela vai poder gerir a própria vida de uma forma melhor, tomar as decisões que ela queira, não por outras circunstâncias que levem aquela mulher enfim, a viver naquelas circunstâncias. Você é uma mulher que lê muito, já me contaram, e você mesmo conversando comigo, você falou que você lê muito. Então, me fala uma coisa, que livros que você poderia citar que mudaram um pouco sua maneira de pensar? Eu não sei se mudou a minha maneira de pensar, mas assim, foi um livro que foi muito marcante para mim. A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Eu adorei Revolta de Atlas, eu achei, assim, como a Ayn Rand é uma escritora, né? Ela é uma russa que foi radicada nos Estados Unidos e ela foi muito criticada na época enfim, pelas ideias que ela defendia. Então, Revolta de Atlas, para mim, eu acho que foi É o seu livro. Sim, seria o meu livro. E o que significou para você e para o cartório ter recebido o prêmio GPTW, Great Place to Work,
que mais ou menos implica num grande espaço para trabalho, que, vamos dizer assim, fomenta novos talentos. O que isso significou para você? Em primeiro lugar, reconhecimento. Reconhecimento de um trabalho que deu resultado, que foi positivo e que recebeu prêmio. Ótimo. Mas, em segundo lugar, aquele prêmio também ele me incentivou a buscar mais, a querer mais. Querer, enfim, se eu fiquei na sexta posição, quero agora ficar em segundo, terceiro. Na verdade, eu quero ficar em primeiro. Mas, enfim, eu vou lutar para isso. E para que isso aconteça, a gente vem trabalhando duro. Consultoria de compliance, ESG, várias questões que a gente faz vários incentivos sociais. Enfim, isso só serviu para me incentivar a buscar e a querer colocar o cartório como realmente um lugar de excelência. Então, para terminar, Fernanda, eu gostaria que você falasse uma mensagem para a gente sobre a importância da inovação, liderança e empoderamento feminino no mundo jurídico, em especial no notariado. Esse é um assunto bem interessante, né? Porque o cartório sempre foi visto como assim, o estereótipo da burocracia. Falar em burocracia, você fala em cartório, mas não é verdade. Os cartórios eles se modernizaram muito. Desde 2020, quando teve a pandemia, o cartório, através do provimento 100 e através do e-notariado, passou a fazer todos os atos eletrônicos. Então, o que eu vejo é que a sociedade, os usuários, quando vão ao cartório, eles ficam impressionados. Os cartórios já fazem isso, já tem certificado digital, já pode fazer escritura através de videoconferência. Então, é a inovação. É muita inovação. E que, hoje em dia, a sociedade está tomando conhecimento dessa necessidade e do lado positivo que representa o cartório. Principalmente nesse momento que a gente vive um processo de desjudicialização. Desde 92 a gente começou esse movimento. E é um movimento que você vai falar assim, é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro existe a questão da justiça ser lenta, cara e imprevisível. Eu fui fazer um curso fora, nos Estados Unidos, e foi exatamente isso que eu ouvi do professor. E aí você fala assim, mas então o que acontece? Acontece que os direitos, desde, enfim, da Constituição de 88, eles foram se proliferando. Por exemplo, antigamente, o homem era o homem como se ele era tutelado, né? A figura do homem, ser humano. Hoje em dia você é tutelada a mulher, o idoso, a criança, a pessoa com deficiência. Antigamente, só as pessoas havia proteção para as pessoas, seres humanos. Hoje em dia você vê proteção ao meio ambiente, aos dados, ao patrimônio histórico-cultural. Então, e o que aconteceu? Esses direitos foram aumentando. A nossa Constituição tem um artigo 5º, ele prevê que toda questão, toda ameaça do direito, o Poder Judiciário ele tem que estar presente. E aí que você tem uma equação aí perversa. Então, o número de juízes não cresce ao mesmo número na mesma proporção do número de direitos. E aí você tem uma equação que fica desbalanceada. E você acha que hoje o cartório como espaço, ele está mais preparado para dar uma agilidade ao consumidor, enfim, a pessoa que está indo lá resolver um problema, uma questão dela? Eu não diria que a gente está mais preparado mas a gente está preparado para absorver todas essas demandas. E exemplo disso foi com a lei que previu o inventário, divórcio, separação no cartório. Essa lei foi um sucesso absoluto. E assim, tirou do judiciário questões de pouca importância, que não havia lide, que não havia controvérsia. Você desafogou o judiciário para ele poder tratar de questões de maior complexidade.
Então isso foi muito bom. E as leis agora estão vindo nesse movimento, entendeu? De tudo que não houver complexidade, tudo que não houver interesse de menor ou de pessoas que exija uma curatela, essas questões estão sendo direcionadas para os cartórios. Bom, quero agradecer a Fernanda Leitão por ter participado no Dia Internacional da Mulher e principalmente ter aberto a nossa quarta temporada do Vozes da Lei, e espero vocês no próximo episódio. Obrigada.